Olá, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa do segundo bimestre. Vamos iniciar a apostila 4. Vamos lá? Nosso primeiro conteúdo fala de inferência de informações. Olha só que conteúdo, sim, super interessante, simples, fácil e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Vamos lá? Na página 12, o início da apostila, nós temos: ao ler um texto, as informações podem estar muito claras. Ao lê-las, podemos identificar logo o que elas querem dizer. Elas também podem estar sugeridas, ou seja, o texto remete a informações que não estão evidentes, mas podem ser identificadas. É o que chamamos de explícito e implícito, respectivamente. Inferir é conseguir chegar a conclusões com base nessas informações. Quando a gente lê um texto, nele sempre a gente encontra elementos que levam-nos a uma conclusão do texto, certo? Esses elementos são informações, são elementos explícitos e tem elementos implícitos, tá? Inferir esses elementos é como se você decodificasse a informação do texto, a informação que o texto quer te passar, a compreensão desse texto, certo? Informações ou elementos explícitos são aqueles que estão na cara, que já estão no texto, escritos especificamente no texto. Já as informações ou elementos implícitos são aqueles que você vai identificar. Você vai ler a história e vai juntando um elemento com o outro, uma peça com outra, até que você tenha uma conclusão ou um pré-requisito para que você entenda, faça uma conclusão da história. Por exemplo, se tivesse um terreno todo ladrilhado, né, todo com cimento, e uma criança ficasse correndo. No texto dizia que uma criança estava correndo sem parar. Nesse quintal estava tudo molhado, né? Esse quintal estava todo molhado, recentemente havia chovido, e ele estava descalço, com os pés descalços. O que nós podemos decodificar? Que informação explícita eu já tinha que me fez juntar as pecinhas e ter uma conclusão, um pré-requisito, uma pré-conclusão do que pode acontecer. Eu não disse que a menina cai na história, mas ao saber e ter elementos explícitos no texto de que o chão estava molhado, ela estava descalço e estava correndo sem parar por esse terreno ladrilhado, eu entendo, né, e junto as informações, os elementos explícitos que estavam no texto e entendo que ela pode cair. Sabendo que ela pode cair, eu já identifico que ao final da história vai se dizer que ela caiu. Então, essa informação que eu juntei, esses elementos que eu juntei, que já estavam escritos no texto, são elementos explícitos que estavam no texto. Os implícitos foi eu que criei. Foi eu que, na verdade, juntei as informações, as dicas, os elementos que tinha no texto e decodifiquei a informação que estava implícita no texto, certo? Então, essa é a diferença. Explícita está na cara, está escrito no texto. E implícita é aquela que eu decodifico, é aquela que eu identifico. E inferência é você ter pré-requisitos, né? Fazer pré-deduções para daí então chegar a uma conclusão, tá? Inferindo do texto esses elementos explícitos e implícitos que você pode compreender, tá? Esse é o conteúdo de hoje. Na sequência, na página 13, vocês têm um textinho, chama-se Os 16 Caranguejos. Vocês vão ler esse texto, tá? Ele vai até a outra página, até a página 14. É um texto bem legal, com uma linguagem bem simples. Vocês vão ler e vão compreender a história. O que é importante? Toda vez que a gente lê uma história,
É importante que ao final da leitura você faça uma reflexão do que você leu. Pensa no que está escrito no texto. Pensa no que está escrito e o que você entendeu dessa história, certo? Isso é importante, para que daí então, quando você receber as perguntas da interpretação textual, você consiga responder, porque você já imaginou o que geralmente você suporia para cada situação ou elementos que às vezes não estavam explícitos no texto e que você conseguiu decodificar de acordo com os elementos explícitos do texto, tá? Então, os explícitos já estão no texto e os implícitos é você que decodifica a partir dos explícitos, ok? Vamos lá. Na sequência, na página 15, tem um para relembrar, dígrafos. Você lembra o que é um dígrafo? Alguém lembra? Pensa um pouquinho. O que é dígrafo? Dígrafo é encontro de duas o quê? Fala! Como se você estivesse aqui, né? Fala pra prof. Encontro de duas letras que representam um único fonema, um único som, tá? Pode ser duas vogais, podem ser duas consoantes. Daí o dígrafo vocálico e o dígrafo consonantal. Daí, né, tem as classificações que vocês já estudaram. Mas o principal, que é dígrafo, então, é o encontro de duas letras com um único som, um único fonema, tá? Por exemplo, SS, RR, LH, NH, tá? Isso são dígrafos. Depois, na sequência, ainda para relembrar, vocês têm assim, correndo e pessoa. Aí vem a explicação desse dígrafo. Como é? Em cada uma dessas palavras aparece um dígrafo diferente. Olha só, correndo e pessoa. Quais são os dígrafos? RR na primeira, que é correndo, e pessoa, SS, que é a segunda palavra. No primeiro caso, as duas letras R juntas representam um único som, que é diferente do som representado pela letra R sozinha, no meio de palavra. Veja o seguinte, correndo e honra, ou ora, por exemplo, né? Aqui no exemplo da apostila tá correndo e ora. Ora tem um R só e correndo tem dois R's. Eu pronunciei da mesma forma? Correndo e ora. Não, foi diferente, né? Vamos lá. Na palavra correndo, as duas letras R representam um som mais forte do que o som representado pela letra R sozinha. Então, foi assim, correndo e ora. Com dois R's ela é mais forte, certo? Com um só, ela é mais fraca. Depois, no segundo caso, as duas letras S juntas representam um único som, que é diferente do som representado pela letra S sozinha, quando é o caso de pessoa e casa, né? Casa é um S só e tem o som é o som da letra Z. E pessoa tem dois S's e tem um outro som, não é o som de Z. É dois S's e tem um som representado por um único S. E é um som mais forte, é o mesmo S do sapo. Vamos lá. Agora nos exercícios de aplicação. Exercício da página 15, número 1. Que relação existe entre o enredo e o título da narrativa? Qual é a relação? Qual é a relação? O que dele é semelhante, né? O enredo. O que é enredo? É toda a história, certo? Toda a história é chamada de enredo. Você já estudou isso em redação. E o título da história? Que relação ela tem? O que fala nesse título que tem no enredo da história? Que tem durante a história? Certo? Que palavras contém nesse título que na história é desenvolvido algo, é falado algo mais sobre eles. Você vai explicar.
Depois, número 2. Retire do texto uma fala que prove essa relação que você demonstrou na resposta do exercício anterior. Agora você vai retirar do texto um elemento, uma fala que represente isso que você explicou na número 1. Agora é uma informação explícita no texto. Olha só, você vai retirar uma fala do texto que explique, né, que prove essa relação que tem o título da história com toda ela, com o enredo. 3. O texto começa assim: eram 12 meninos correndo e gritando. Passaram todos os 12 por mim e quase me derrubaram. Você notou que o texto é uma narrativa? Conta-se uma história em que aparecem 16 caranguejos. O texto apresenta um narrador que não se identifica precisamente, mas que aparece na história, participa dela, observando de perto as cenas que narra. No trecho reproduzido anteriormente, as palavras que se referem ao narrador são eram e passam, 12 e todos, mim e me, correndo e gritando, meninos e todos. Qual é? Quais são as palavras que representam? Qual é o trecho reproduzido? Qual do trecho reproduzido anteriormente do texto? As palavras se referem ao narrador. Estão falando do narrador. Quais? 4. O narrador. O que o narrador diz? O que o narrador quis dizer com só vendo? Só vendo. O que ele quis dizer isso? Só vendo. Logo no primeiro parágrafo, quando ele diz só vendo, o que ele quis dizer com isso? Você vai explicar essa expressão. 5. Retire do texto palavras com diferentes dígrafos, com a letra H. É só procurar no texto. Copie do texto uma palavra que ocorram 2 dígrafos diferentes um do outro. Um vai ser um tipo de dígrafo, o outro tipo. E é uma palavra só. Copie do texto uma palavra, número 6. Copie do texto uma palavra em que ocorram 2 dígrafos diferentes numa mesma palavra, tá? Uma palavra só. 7. Identifique os dígrafos nas palavras que compõem o título do texto. Quais são os dígrafos existentes no título do texto? Quais são? Tem várias palavras aí. Esse é fácil. 8. Copie 2 palavras do texto que apresentam o dígrafo que, o. Quais são? Só 2. 9. Releia esses 2 trechos do texto. Vocês vão ler. E depois, esses 2 trechos não estão ligados por alguma palavra ou expressão. Um aparece depois do ponto final do outro, mas é possível perceber que eles têm relação de explicação. Qual das reescritas a seguir revela essa relação de explicação? Qual? Você vai marcar um X. 10. Pensando nessas relações que não ficam explícitas no texto, não estão escritas especificamente, junte esses 2 trechos em um só, indicando a relação que fica estabelecida entre eles. Você vai juntar, tá, os 2 trechos e vai explicar para mim qual é a relação que fica estabelecida entre os 2. Certo? 11. No parágrafo a seguir, retirado do texto, foram usadas aspas. Olha aí o trecho do texto, do parágrafo. As aspas, nesse caso, marcam uma diferença entre o discurso do narrador e as falas de outros personagens da narrativa. A quem pertencem essas falas? De quem são? Quem está falando? Você vai escrever aí. 12. Aparece uma menina no meio do enredo, no meio da história, que é responsável por uma mudança na narrativa. Uma mudança. O que ela faz para essa mudança acontecer? O que acontece no texto? O que essa menina faz?
Você vai descrever aí. 13. No trecho a seguir, uma expressão está destacada. Tem uma frase do texto, aí nesse quadrinho meio verde, e uma parte dessa frase está destacada, está em negrito. A parte é: seu sobrinho é que não é boa influência para o filho da minha filha. O filho da minha filha é a expressão destacada. Substitua essa expressão completando a frase a seguir com uma palavra. Seu sobrinho é que não é boa influência para o meu... O que ele é dela? Sobrinho? Neto? Tio? Filho? O que ele é dela? Você vai completar a frase. É só pensar um pouquinho, né? Não é difícil essa também. 14. Por que você imagina que ao final do texto, seu Potó descobre 32 caranguejos em seu tanque? Exatamente o dobro de animais que ele tinha antes dos acontecimentos narrados. Por que você acha que ele descobre depois que ele tinha o dobro do número que ele havia no tanque? Por que isso acontece? Essa é uma interpretação do texto. Isso não está explícito. Você vai precisar decodificar a informação, retirar informações implícitas, inferir informações, tá? E juntando pistas, informações, suposições, até chegar a uma conclusão, tá? Isso tudo tá no texto e você vai decodificar a informação, compreender a história, para daí então completar essa número 14. Na sequência, vocês têm atividade, exercício proposto. Esse vocês também podem fazer. Vocês vão fazer a 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá? Então, vocês vão estudar, né? Ler o textinho, seguir a interpretação, compreender a história antes de iniciar essa interpretação textual escrita, responder as questões. Responder as questões da página 15 até a página 21. Então, da página 15 até a página 21. E aí, depois, mandar a foto para a prof, marcar que você realizou a atividade de forma correta, tá? Assim, a hora que der alguns minutos, eu vou esperar que vocês façam as atividades. Daqui a pouquinho eu vou mandar as fotos para que vocês corrijam, façam uma correção dessas atividades, ok? Um super beijo, tô morrendo de saudade de vocês.